Muito boa noite a todos. Estamos nos preparando para começar mais uma live da Inova Academia. Hoje um tema muito especial, a gente vai falar aí mais uma vez aí, né, falando sobre proxy reverso. Primeiramente, sejam todos bem-vindos a esta live, a esse momento aí de aprendizado, de crescimento. Então, fica aí aberto o convite, né? Lembrando que essa live é gratuita, não tem custo nenhum aí para quem está participando dela. Então, chamem aí seus amigos, seus colegas, parceiros. Então, pode publicar no link, o link da live aí nos grupos. Convide, né? Quanto mais gente, quanto mais conhecimento a gente compartilhar, melhor. Então, primeiramente, agradecimento a todos aí que nos acompanham em toda a nossa live, né? Temos aí que é o pessoal que bate cartão, toda live está com a gente, toda quarta-feira, às 19h30. Muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Obrigado também, né, aqueles que vai assistir a live lá na Inova Academia. Lembrando que essa live ela vai ficar gravada, todo o conteúdo fica gravado, fica disponível lá na nossa plataforma. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar de proxy reverso. André, mas por que falar de proxy reverso? Por que isso é tão importante? Muito bem. Então, começando aqui nosso tema, o que eu tenho que dizer para vocês em primeira mão? Como eu disse para vocês, né, já em muitas outras lives, estamos na época da transformação digital do produto TOTVS DataSul. Então, hoje nossa live vai falar de proxy reverso. Então, hoje, na era da transformação digital, não dá para se pensar em um RP sozinho. O que é sozinho, né? Um RP que não conecta com web services, com serviços externos, né? Com APIs, tanto de CRMs, APIs de outros RPs, de aplicações de satélite, de MES, aplicações de produção, de automação, outros apps, enfim. Hoje, né, para quem pensa em transformação digital, precisa pensar em interconectividade. Interconectividade está relacionada ao quê? A você disponibilizar um meio, né, onde você se conecta a outras, né, ferramentas, a outros hosts clouds, através do uso de APIs, bem como também, né, permitir que o seu RP possam ser conectados com outras ferramentas externas, que são Ns aí, né, de opções, de opções a gente tem BI, Salesforce, outros apps, CRMs, aplicações de produção, aplicações de manutenção industrial, então todo processo, né, todo o processo precisa, né, conversar, precisa se conectar. Então, hoje, na era da transformação digital, as APIs, elas são o ponto focal, né, entre interconectividade entre as ferramentas. Então, quando se fala em interconectividade, vem a primeira pergunta que a gente ouve aí nas Face. Putz, então estou contratando a ferramenta de CRM, estou contratando a ferramenta de conexão segurança do trabalho, estou contratando a ferramenta de RH. Ele tem que conectar no RP e agora? Né? Como que ele vai conectar no DataSul? Como que ele vai conectar na minha folha de pagamento para poder extrair dados? Como ele vai conectar na minha contabilidade, no meu estoque? Como que eu vou conseguir disponibilizar minhas APIs, né? Sejam os APIs que sejam padrões do produto DataSul, bem como daquelas APIs, né, que você desenvolveu, né? Lembrando que o DataSul tem uma série de APIs, né? Tem APIs públicas já hoje para integração de CRMs, integração de chão de fábrica, integração de alguns processos que são APIs públicas, da mesma forma, né? As APIs que você desenvolveu, para que outros, né, mecanismos, outros sistemas, outros softwares conecte dentro do RP. Então, nós temos aí um ponto crucial, que é o quê? Disponibilizar o meu RP para que ele fique disponível para o acesso externo. Só que eu não posso fazer isso de qualquer jeito, né? Então, hoje, na era da internet, na era da IA, na era da transformação digital, segurança
é um fator que eu não posso deixar de lado. Eu tenho que sempre pensar em segurança, eu tenho que sempre pensar em como fazer isso da melhor forma possível, né? Então, eu tenho que entender que segurança, ela não é opcional. Segurança não eu faço se der. Não, segurança é primordial, é essencial. Então, a minha primeira pergunta, a gente ouve dos clientes. Ô, André, eu posso liberar meu RP para fora da meu RP, da minha empresa? Pode. Mas o que você tem que ter? Você tem que ter uma gestão mais forte, você tem que ter mais segurança. Já falei disso em outras lives. Tem que ter senhas fortes, né? Você tem que ter uma segurança mais eficaz. E principalmente, né? Principalmente, você tem que ter uma segurança na hora de liberar o seu ambiente para a web. Então, o primeiro passo, a gente vai falar de arquitetura, né? Então, eu tenho que liberar o meu ambiente. O que que eu uso, né? Eu vou lá, libero a porta direto do NAT, do RP, lá no IP externo, vai funcionar? Funciona. Se eu ir lá no meu roteador e ir lá na porta, na porta 8080 e fazer um NAT, liberar direto no IP, vai funcionar? Funciona. Com certeza vai funcionar. Mas aí, né? Vai estar seguro? A primeira pergunta é essa, né? Então a gente sabe que o DataSul, o Progress, tem várias falhas de segurança. Então, de forma alguma, eu posso liberar diretamente o servidor de produção para acesso externo da minha empresa. Então, tem que ter sempre, né, um recurso, um servidor intermediário. André, mas eu não tenho máquina, é difícil, quero liberar a minha máquina DataSul mesmo. Aí é conta e risco de cada um, não é recomendado, né? Então, aí já fala primeiro de arquitetura. Então, quando eu penso em liberar uma minha aplicação em proxy reverso para fora, eu tenho que pensar primeiro em arquitetura. Falando de arquitetura, eu posso fazer proxy reverso usando duas ferramentas. Ou eu uso a Apache Tomcat, que é simples até de configurar, ou eu uso o Internet Information Service, que é o IS da Microsoft. André, qual que funciona? Os dois funcionam. Qual que você indica? Eu indico o Internet Information Service. Por que que eu indico o Internet Information Service? Porque, primeiramente, é uma ferramenta um pouquinho mais amigável, uma ferramenta gráfica, e, naturalmente, uma instalação do IS, ele já é muito mais segura, né? Hoje, a instalação recente do IS, ele é 10 vezes mais segura do que uma instalação default, né? Uma instalação default do Tomcat. Então, o Tomcat é seguro? É, mas você tem que fechar o HTTP-conf, tem que fazer uma série de configurações, tem que mexer num monte de coisa. O Nginx também, né? Também é mesma coisa, né? Mas você tem que fazer uma série de configurações de segurança, né? Quando eu falo do IS, além de ser um pouco mais amigável, de você não precisar ser um grande especialista em prompt, trabalhar com comando, com linha de comando, com tudo isso, você também, né? Você faz de forma muito tranquila. Qual que é a desvantagem, né? A desvantagem é que você tem que trabalhar com a máquina Windows, né? Você tem que ter uma máquina Windows rodando, tem que ter uma licença, tem que ter uma máquina aí. André, mas a máquina precisa ser exclusivamente para proxy reverso? É o ideal. Mas eu tenho uma máquina aqui que é servidor de arquivos, eu quero usar para proxy reverso, posso usar? Aí você tem que analisar o risco, o que você tem aí de processo. Então, qual que é a diferença de eu ter um proxy reverso no Tomcat ou no Nginx, enfim, outro servidor? Você pode colocar no Linux. E o Linux, com certeza, é mais barato, é um custo mais em conta. O IS, né, por si só, é mais seguro, só que por um lado tem que ter uma máquina Windows rodando, né? Que tem máquina virtual, que tem data center, né? Ele clona uma maquininha lá, não é problema, para quem data center. Se você tiver que comprar uma licença do Windows para isso, aí já fica um pouco caro, já fica um pouco em desvantagem, né? Você tem que comprar uma licença do Windows só para criar um proxy reverso. Então, aí cada empresa tem que fazer aí o que melhor corresponde. Gente, o manual do proxy reverso, tá? A TOTS disponibiliza o manual completinho, tanto para configurar o IS, é só colocar lá no Google Download, manual, configuração do proxy reverso IS ou Tomcat, então ele tem um manual para duas ferramentas. Em outros, né, em outros application sets dá para fazer também, tá? Que o proxy reverso é só uma ferramenta, mas a TOTS homologa, né, só dois, homologa o Tomcat e o Internet Information Service. Nginx, outras ferramentas, você pode fazer, funcionaria, mas não é homologado pela TOTS, ok? Então, muito bem. Então,
falando disso. A gente vai falar agora de arquitetura, né? Então, para mim pensar primeiro o proxy reverso não é só sair fazendo, né? Eu tenho que pensar como que eu vou montar minha arquitetura, como é que é minha relação com a infra, como é que é minha relação com o servidor. Então, a gente vai compartilhar a tela agora para a gente falar de arquitetura. Vou abrir uma tela aqui com vocês para a gente entender um pouquinho, né? Como que seria essa arquitetura, como que seria esse processo, né? De configuração do meu servidor. Como que seria isso, né? Então, quando eu estou falando de liberar, né, qualquer coisa externa, não pode faltar uma palavra básica na minha mente, firewall. Eu tenho que ter firewall, né? O que que é o firewall, né? Eu vou ter que tipo de firewall? Gente, o melhor que você tiver. Firewall é uma coisa que eu acho que assim, a empresa pode economizar em tudo, mas firewall, né, tem que ser um firewall de qualidade. Tem um monte de firewall no mercado aí, não vou citar marcas aqui, mas cada empresa eu garanto que tem um firewall, né, no mínimo um firewall mínimo aí que gerencia, né, a entrada e saídas aí do seu servidor. Existe uma série de ferramentas de firewall, mas eu tenho que primeiro pensar, né, num firewall. Então vou compartilhar a tela com vocês. Dentro desse compartilhamento eu vou mostrar uma arquitetura que ela é crucial, né? Um ponto crucial para a gente ter um ponto de partida. Então, vamos lá. Então, primeiramente, né? Como é que funciona uma arquitetura de proxy reverso, né? Você hoje, né, tem já um servidor rodando de proxy reverso, reverso não, desculpa, um servidor rodando do seu PES-OE. Produção, o homologue, o teste, você já tem um servidor rodando. Como eu disse, né, inicialmente, é essencial que você não tenha, tá? Que você não tenha o proxy reverso na mesma máquina. Não faz sentido eu ter um proxy reverso na mesma máquina do DataSul ou na mesma máquina do servidor de programas. Eu já crio o proxy reverso com o quê? Um servidor separado, porque se ele receber um ataque, né? Esse ataque ele fique restrito, né? Aqui dentro da minha rede. Então eu não fique com isso disponível. André, eu vou colocar na mesma rede? Aí depende muito da maturidade de rede que você tem dentro do seu ambiente. Qual que é o ideal, tá, pessoal? Que esse proxy reverso ele fique nem na mesma rede que a sua, ele fique numa VLAN, tá? Você cria uma VLAN aí no seu switch, lá no seu roteador, você cria uma VLAN com a faixa de peso diferente, tá? E você configure esse proxy reverso IS dentro da sua VLAN. E ele tem acesso, né, exclusivo, né, para acessar aqui o seu servidor do Progress. Quem que vai garantir isso que ele vai ter acesso só ao IP do servidor do Progress PES-OE? Né? Internet, é claro, precisa aqui. Quem vai garantir isso? O firewall, né? Então, esse firewall aqui você vai garantir o seguinte, vai colocar regras, né, que só vai entrar requests só vai ter requests aqui para esse servidor e vice-versa. Esse cara aqui só pode conversar entre si nas portas, né, especificadas. Aí está falando da porta do DataSul, a porta 8080 e algumas portas aí básicas que teria que fazer a liberação, que quem está montando o firewall, a hora que vê o bloqueio, ele consegue liberar, né? Então, primeira questão, André, é obrigado a utilizar a VLAN? Gente, não é obrigado usar a VLAN. A VLAN é um requisito de segurança, né? Porque esse servidor que ele vai estar exposto externamente, né? Eu vou ter um NAT aqui, esse NAT, ele vai ter um domínio, né? Um IP para um IP externo, você tem um IP, toda empresa tem um IP público, né? Esse IP público vai estar com uma porta aí, 8080, a porta que vai estar aberta, e essa porta vai estar disponível, né? Na internet. André, mas como que eu faço para todo mundo, para pessoas da Ásia, pessoas da Malásia, ninguém ficar batendo nesse IP? Como é que você faz isso? Falho. Também, regra aqui, né? Você vai fechar uma faixa de IPs, ou mais ainda, você vai dizer o seguinte: qualquer request, né, vai ser apenas o seu subdomínio. Como assim subdomínio, André? Vou explicar, né? Então, qual que é a boa prática, né? Então, que quando você disponibilizar seu proxy reverso, você tem aí dentro da sua empresa aí um subdomínio chamado Portal ou DataSul, ou Portal Toto, ou Portal 2, Portal... Não interessa o nome, né? Um subdomínio, né? Com o nome da sua empresa.com.br. O que esse domínio é? Um subdomínio comum lá no seu servidor, onde você hospeda a sua aplicação. E nesse subdomínio você vai fazer o quê? É um rewrite lá também, tem a opção de fazer um rewrite, né? Faz um redirect lá para onde?
para meu IP e porta do NAT, né? Meu IP e porta do NAT. Então, o que é possível fazer aqui? Quem é de segurança da área de infraestrutura, pessoal de firewall, eles conseguem fazer uma regra aqui nesse firewall, que esse servidor aqui, tá? Só recebe request desse cara aqui, vindo desse redirect. Então, o que vai acontecer? O usuário final, ele vai sempre bater, ele nunca vai bater o IP, ele vai sempre bater portal.minhaempresa.com.br, né? Ou portal.inch.com.br. Esse portal.inch.com.br, né, tem um DNS, tem um name, tem dados ali, tem um error write aqui, lá, isso você faz basicamente na local web, na hosting, qualquer servidores, né, que você hospeda seu site. E ele vai ter uma regra de firewall que ele só vai conseguir fazer, né, ponte com esses dois servidores, ou seja, o firewall garante isso. Então, primeiramente, né, se um usuário direto bater no seu IP externo na porta do DataSul, ele vai conseguir escutar? Não. Se bater na porta do Progress, você vai conseguir escutar? Não. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Então, todo servidor PESOE, produção, todo servidor Progress aqui, né, que é o servidor DataSul, na verdade, né, tá aqui Progress no servidor DataSul, tudo isso vai ter proteções, camadas e barreiras. André, precisa mais do que isso? Não. Ah, não, dá para colocar mais uma camada de firewall? Se quiser, dá, mas não é necessário, tá? Então, a gente vai aprender daqui a pouquinho a fazer isso na prática, um passo a passo, mas é importante isso. Então, eu preciso ter uma arquitetura clara e bem definida. Agora a pergunta, eu posso pegar e diretamente, não ter essa VLAN aqui, bater direto aqui no servidor de produção? Não. Ah, mas eu posso trabalhar na mesma rede? Poderia, não é indicado, né? Porque nem todo mundo tem um switch avançado aí que permite criar VLANs, né? Nem toda empresa tem, as empresas menores não têm um switch aí que permite. Se você não conseguir fazer uma VLAN, beleza, deixa na mesma rede, né? Mas reforça a questão do firewall. Então, primeira regra, vou liberar um proxy reverso, segurança em primeiro lugar. Não esqueça, tá? Segurança em primeiro lugar. Então, não faça de qualquer jeito. Às vezes as empresas querem economizar, não quer gastar tempo, não quer investir tempo nisso daqui. Não adianta. Você faz o serviço mal feito, aí vem alguém, invade seu servidor, craqueia, vai lá, rouba seus dados, o prejuízo é muito maior. Então, não vale a pena. Então, eu tenho que ter cautela. Então, sempre que eu vou um servidor de proxy reverso, eu tenho que ter um cara de segurança de rede em conjunto. Eu tenho que ter um cara que mexe aqui no domínio, alguém que conhece para fazer o rewrite aqui, o meu IP externo, né, meu NAT, né? Então, aqui é meu IP externo, vou lá no meu roteador, vou liberar, meu IP interno é o IP 10.15.20.30, porta 8080, então vou lá e libero esse IP ali do meu proxy reverso no processo. Lembrando que eu vou liberar o IP e porta do meu proxy reverso, nunca o IP do DataSul, tá? Então, isso é um ponto importante. Por quê? A partir do momento que eu libero o IP do meu produto, né, ele pode explorar outras portas, né, outras vulnerabilidades aqui no meu servidor. Então, por isso que eu uso sempre o proxy reverso. Muito bem. Então, segurança é isso, tá, pessoal? André, mas como fazer isso? Cara, tem que ter um cara especialista em segurança. Tem que ter um cara especialista em firewall. Não adianta você, que é um analista de TI, um cara que é programador e quer fazer isso aqui sozinho. Não adianta, tá? Essas regras aqui tem que ter um cara, né? A pessoa que cuida do teu firewall, a pessoa que cuida da tua infra, tem que ser chamada, né? E ser direcionada de forma que ele entenda essa arquitetura e com base nisso, né? Ele crie um processo bem estruturado de regras de segurança de forma que os acessos, né, dos IPs fiquem exclusivos aqui através do seu portal, né, da sua empresa, não fique aberto aí para a web toda. Beleza? Bom, aqui a gente fecha uma pequena parte. Bom, primeiramente, né, eu vou ter que instalar, né, o proxy reverso onde? No IS. O IS, para mim poder instalar o servidor no IS, eu preciso, né, antes, né, claro que você está com o IS instalado, para quem não sabe, no Windows, você procurar Internet Information Service, né, ele abre aí pelo instalador, eu vou ali pelo ferramentas administrativas, né, então eu tenho o Internet Information Service, é importante estar instalado a versão mais recente do IS, porque a gente tem que trabalhar sempre com o aplicativo mais atualizado, porque se a gente trabalha com a versão antiga, a gente corre o risco, né, de
gerar outras vulnerabilidades. Ó, veja que eu estou aqui com a versão, ó, do Windows Server 2019, a versão 18.09, né? A versão mais recente, aqui não sei porque eu tô, é meu ambiente, né? Não é porque é um ambiente meu de desenvolvimento, é um ambiente de treinamento, é um ambiente de teste, não é um ambiente de produção. Mas no ambiente de produção, né? É sempre bom eu estar aí com as últimas releases, os últimos fixes, bem atualizado. Então, primeiro ponto é esse. Então, legal. Então, eu já tenho meu IS instalado. Putz, André, meu IS não aparece aqui. Então, lá na parte de instalação de HULs, né, da máquina, lá na HULs da máquina, você tem que ir lá e habilitar a instalação do IS. Do próprio Windows tem a instalação do IS. Ah, dá para baixar também da internet? Dá para baixar da internet, dá para instalar da internet. Mas o próprio Windows tem, depois você aplica os fixos, os patches, né? E ele já vai ficar aí seguro. Então, primeiro ponto é isso, eu preciso estar com o IS instalado. Segunda questão muito importante, tá? Eu preciso ter alguns complementos, alguns add-ons, né, adicionais, algumas aplicações adicionais instaladas para mim funcionar. Então, eu não vou conseguir configurar um proxy reverso se eu não instalar alguns dos adicionais. Qual que são eles? São dois, tá? O primeiro é esse cara aqui, ó. É o Application Request Routing Cache. O que é isso aqui? É uma aplicação, né, que serve geralmente para fazer o roteamento, gerar o cache de roteamento dos meus domínios, das minhas das minhas requisições. Então é importante instalar esse cara. Para mim, instalar é muito simples, só digitar no Google aqui, ó, download, né, application routing cache, e eu vou, né, baixar a aplicação. Então vou ter que colocar no chat aqui para vocês. Isso aqui é importante. Se você não instalar isso daqui, vocês não vão conseguir fazer o rewrite funcionar. Então, o redirecionamento funcionar. Então vou vir aqui, ó, eu clico aqui, ó, é a primeira primeiro link. Outra coisa, pessoal, sempre baixe do site oficial. Por quê, né? Às vezes o Google ou o IE, ou algum outro buscador que você usa aí, aparece sites que não são sites oficiais. Então, sempre baixe do site da Microsoft, né? Então, tem um site chamado is.net que a gente vai fazer isso. Então, a gente vai aqui, ó, Application Cache Route. É muito simples, né? Você vai baixar aqui na área de download já. Então, você vai vir aqui no final, tem aqui, né, a URL para baixar, x86 ou x64. Então, vou baixar o x64, só clicar, ó, e já vai abrir aqui um aplicativo pequenininho, e aí eu vou dar dois cliques, né, para ele instalar. Simples, já tenho aqui, ó, não vou instalar, mas eu poderia instalar se eu tivesse. Bom, feito isso, eu tenho que fazer, reinicio o meu IS, pronto. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou cancelar aqui, né, vou dar um IS, vou dar um find, eu tenho que instalar também, né, esse cara aqui, que é o URL Rewrite. O que é o URL Rewrite, né? Esse aqui é a ferramenta que eu tenho no Apache, que eu tenho no Nginx, no Tomcat, que faz o quê? A reescrita do URL, o redirecionamento. Rewrite vai também redirecionar, né? Ele pega uma URL de um IP interno e reescreve, né, para o URL de um IP externo. Ele faz uma sobrescrita, né, daquela URL. Por isso chama Rewrite. Então, eu tenho aqui mesma coisa, um site, né, da Microsoft oficial, isso é importante, tem que sempre usar um site oficial. Eu venho aqui na área de downloads, é só, né? Tem várias opções aqui, ó. Vou pegar a versão em inglês e vou baixar. Mesma coisa, clico, instalo. Já tem instalado também, ó. Não vou precisar instalar porque já está instalado. Então, os dois requisitos é esse. Fiz isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso reiniciar o meu processo. Vou pegar aqui o nome, vou colocar aqui no, no processo para vocês aqui. André, mas eu não coloco o link de download. Por que eu não gosto de colocar o link de download, pessoal? Porque às vezes muda a versão, muda a aplicação e aí depois o link não funciona mais, o link quebra. Então, eu gosto de procurar pela palavra download o nome da aplicação, porque se mudar a versão, mudar a aplicação, né, a gente vai estar sempre tranquilo. Veja que eu estou baixando aqui a versão Rewrite 2.1, ó, já tinha aqui a 2.0, então teve várias versões. Então, estou baixando aí a versão mais recente, que é a 2.1. Então, isso é importante também, né? Sempre que possível, usar sempre as versões mais recentes. Muito bem, então, fiz a instalação, né, do meu processo. O que eu preciso fazer? Eu preciso
reiniciar, né, o meu servidor. Então, veja que meu servidor aqui já está conectado, já acessei o IS, vou dar aqui, vou dar um restart. Por que isso que é importante, né? Porque ele vai recarregar os módulos, vai recarregar. Então, se você não fez isso, instalou, é bom sempre dar um restart no seu servidor, ok? Por quê? Tem que aparecer para vocês, né? Esse ícone aqui, ó, URL rewrite, né? E o routing cache, né? Output caching, tem que aparecer esse ícone aqui para vocês, ó. Se não aparecer esse ícone, né? Não aparecer esse ícone e não aparecer aquele do URL reward, né? Você não deu certo, tá? Então tem que aparecer esse cara e esse cara aqui. Não apareceu, reinicia o serviço, reinicia a máquina, vê que se você instalou o componente certo, porque aconteceu algum problema. Então é importante que essas duas aplicações aqui estejam devidamente instaladas para você conseguir, né, dar continuidade no seu processo. Então a gente tem que entender o seguinte, né? O IS, né, estando configurado, criar uma aplicação é muito simples. Eu vou ensinar algumas questões para vocês aqui, que são algumas dicas que vai fazer diferença na hora de você criar uma aplicação, tá? A primeira dica que você tem que sempre ter em mente é o seguinte: a minha máquina aqui é uma máquina de Active Directory, tá? De Active Directory. Ela já tem um domínio, né? Um gerenciador de domínio. Mas na sua máquina, no seu servidor, você consegue criar um usuário local, né? Você consegue criar um usuário local. Então, sempre que você vai configurar uma aplicação, o que é ideal, né? Que você, né? No momento de criar, você informe um usuário, né? Um usuário para você utilizar como base da configuração. Então, nesse meu caso aqui é um pouquinho diferente, porque é um usuário de domínio, é um domínio que tem um Active Directory aqui instalado, mas na máquina de vocês, e no servidor de vocês, né, você tem que criar, né, um usuário local. Sempre você tem que ter um usuário, tá? Então, o que que eu faço? Eu dou um novo usuário, né? Dou um novo user, né? Vou criar um novo usuário. E nesse novo usuário eu coloco um nome local aqui. Vou colocar, por exemplo, Inova aqui, ó. Nesse cara aqui, ó, colocar o nome Inova, né? E aí, beleza. Então, ó, como é que ficou aqui, né? Então, ó, init/inova é um usuário de domínio. Vou dar um next, ó, vou colocar uma senha. Vou falar que essa senha nunca pode ser trocada, né? E nunca expira. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar a senha aqui, só uma senha de teste, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só uma senha de teste, vou ver se minha política vai deixar passar. Dou um finish, ó, não deixa, né? Porque tem uma política aqui que eu não deixo colocar senha muito fácil. Vou colocar aqui, então, @inova 2025, com I maiúsculo. Então, depois eu vou deletar esse usuário, tá? Para não ficar exposto aqui meu servidor, 2025. Só para deixar aqui, vou dar um next, finish, né? Ainda não deu, porque tem um nome nova, eu não posso colocar o nome aqui, não? Então, @inst, vamos lá, @inst 2025. Deixa eu ver se vai deixar, arroba inst 2025. Por que isso, né? Como é um servidor de Active Directory, né? Tem algumas regras, né? De regras de senha, de segurança, para não colocar senha muito fácil e pegar. Então, eu coloquei a senha, vou só gravar aqui, ó, o usuário aí nova, né? E a senha arroba inova, né, 2025. Então, fiz uma senha, beleza. Por que que eu criei isso? Porque toda aplicação precisa ter um usuário para autenticar. O que que muda desse servidor meu para o de vocês? Esse servidor aqui é um servidor de Active Directory. Eu só consigo criar o usuário no meu gerenciador de domínios. Vocês aí que vai ter uma máquina local, você vai criar um usuário local no computador, lá no gerenciamento do computador, da Manager Computer, né? Computer Manager. E aí, através do gerenciador, vocês, né, cria aí o usuário local para você poder autenticar a sua aplicação. Por quê? Às vezes começa a ter um monte de problema, começa a ter um monte de questões porque seu usuário não está com acesso devido.
Outra questão importante, tá? Depois que eu criei o seu usuário, depois que eu criei o usuário, é importante o quê? Eu preciso, né, atribuir ele, né, um grupo, né, chamado IS Users, né, um grupo local. Vou dar um file now aqui. É um grupo que é um grupo padrão, né, da minha de usuário da internet. Por que esse grupo que é importante? É o IS Users. Esse grupo que é importante por quê? Porque é um grupo que ele tem privilégio de serviço da web. Então, o Windows já atribui internamente nas policies, dentro das políticas, né, permissões é, exclusivas para esse usuário que são referentes a um serviço de web. Então, todo qualquer serviço de web, página, né, o usuário que você criar tem que estar dentro desse grupo. Então, essa é outra dica, é uma dica importante. Às vezes, sua aplicação, você publica, sua aplicação não está funcionando legal. Ah, está dando um erro aqui, ali dá um erro de permissão. Por quê? Porque você não fez corretamente, né? Essa criação do usuário, você não fez esse processo correto, ok? Então, essa aqui é uma dica bacana que você vai evitar aí muita dor de cabeça. Então, atribuir o grupo aqui, ó. Vou dar OK. Agora o meu usuário já faz parte desse grupo. Ah, André, eu não sei criar usuário, nunca criei. Pede ajuda para alguém aí que sabe mexer no servidor, que sabe criar um usuário. Ou vai no Pai Google, né? Vai no Google, vai aí no chat GPT e pede um passo a passo de como criar um usuário, ok? Mas é importante isso, né? Eu tenho que meu usuário tem que estar nesse grupo que é IS_users, ok? Pronto, né? Criei meu usuário. Agora a gente vai para a parte mais legal, que é o quê? Criar o meu servidor, né, de aplicação. André, é difícil? Não, é muito fácil. Como que eu faço isso? Primeiro, né, eu vou estar aqui no meu servidor IS, eu tenho aqui sites, né? Então, como é que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer é dar um add website. Aqui, ó. Vou criar um website como qualquer outro. Vou dar um nome, né? Então, o nome pode ser proxy, né? Proxy, reverso, né? Inova Academia. Vou colocar Inova aqui. Inova. Ok. Aqui, né? O proxy reverso, ele pede um pixel path. Então, você precisa ter um path de aplicação? Não. O que que eu faço normalmente? Eu jogo ali no www-root, né? Então, vem aqui no C, inetpub, né? Tem uma pastinha aqui, inetpub. Deixa eu só achar a pastinha aqui. Netpub. E aqui www-root. Para quem não sabe, tá? www-root é a página inicial, né, do IS, onde ele tem aqui aquela página de boas-vindas, o IS Start, enfim. É a página inicial. Pode jogar aqui com padrão. Aqui, né, ainda, né, nesse momento, a gente vai deixar HTTP, né? Teve uma live aí que eu ensinei, né, como colocar HTTPS, como a gente vai falar disso daqui a pouco, também vou dar um brief sobre isso, né? Como colocar um certificado, né? Comprar um certificado, vai falar disso aqui no final da live, vou dar um brief rapidamente, na questão de segurança. Para a gente começar, para a gente testar, a gente faz HTTP, a porta 80, e aí depois, né, a gente vai trabalhar na questão da segurança, né, do SSL. Então, primeiramente, eu fiz isso aqui, eu vou dar um connect as, ó, isso aqui é importante, ó. Aí eu vou especificar um user aqui, ó. Eu vou dar um set, aí o usuário que eu criei eu vou colocar. Como eu estou aqui no meu domínio, tá? No seu servidor, como você não tem domínio, você não coloca domínio, coloca só o usuário. Como eu estou aqui num domínio, eu vou colocar o meu domínio, colocar aqui, ó, meu usuário que eu criei, nova. Aí eu tenho que colocar a senha, tá? Que eu criei para esse usuário, ó. Criei uma senha aqui, né? E vou colocar essa senha aqui, ó. Paste e vou dar um paste. Pronto. Ó, dou OK. Opa, deu um errinho aqui, deixa eu ver. Arroba e NSTI 2025. Só digitar para ver. Arroba NSTI 2025. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ó, agora foi. Vou dar OK. Aí, para me garantir que meu servidor está funcionando, eu vou dar aqui, ó, teste. Ó, que legal, ó. Autenticou e autorizou. Quer dizer o quê? Ele tanto autenticou a minha aplicação, ele também conseguiu fazer o teste de acesso ao meu diretório. Então, isso aqui é importantíssimo. Às vezes, muita gente autentica, mas isso aqui fica com um xizinho. Então, não funciona, tá?
Então, eu preciso ter certeza que no meu processo de autenticação, ele passe nos dois testes. E por isso que eu preciso desse usuário de forma bem tranquila e de uma forma simples, ok? Então, fiz isso aqui, meu site está criado. Então, já startei, né? Meu site. Eu criei aqui na porta 80. Eu não vou usar a porta 80, por quê? Porque eu já uso a porta 80 para outra coisa. E eu não, também nunca recomendo, tá, pessoal? Criar qualquer site para publicação externa em porta 80. Sempre na porta, uma porta acima de 90. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui, vou aqui, Billings, eu vou adicionar a porta. Vou vir Billings, aqui na porta 80, vou dar um Edit. E vou colocar aqui na porta, por exemplo, 93, 94, né? Então, vamos colocar aqui. E aí, mudei a porta. Então, agora, né? A nosso servidor está vou dar um restart aqui. Está apontando para uma porta totalmente diferente. Por que isso? Primeiro, que a porta 80, né, é uma das portas comuns que todo mundo ataca. Já não é tão segura. E depois, né, que a porta 80 já é o default do meu IS. Então, jamais utilize a porta 80. Sempre utilize aí uma porta customizada. Eu gosto sempre de usar portas aí acima de 90, 91, 92, 93. Não tem problema, ok? Então, mandei aqui para o NetPub. Muito bem. André, já está funcionando o proxy reverso? Não. Aí agora eu só configurei um portal, não fiz mais nada, né? Então, se eu vim aqui, ó, ele vai bater lá na pasta www.root, vai abrir a página de configuração do IS, ó. Não fiz nada ainda, ele só está abrindo aí, batendo aqui no meu servidor local e batendo na porta 93, 94. Não fiz nada ainda. Bom, agora que começa a brincadeira, né? Agora que é a coisa legal. Muito bem. Bom, como é que a gente vai fazer isso, tá, pessoal? Vamos fazer da seguinte forma. A gente vai clicar aqui, ó, na nossa aplicação, do lado direito, né? A gente criou essa daqui. Veja que é o seguinte, ele habilita aqui o L Rewrite para vocês. Tem muita gente que comete um grande erro. Tem o L Rewrite aqui, global, e tem dentro do site. Muita gente faz aqui. Não pode fazer aqui. Isso aqui impacta em todo o seu ambiente e gera alguns bugs, gera alguns problemas. Eu tenho que fazer meu URL rewrite sempre dentro da tua aplicação. Então, eu tenho que vir aqui na aplicação e clicar aqui. Eu vou dar 2 cliques, ó. Vai abrir, né? Essa página aqui. Pode ver que está em branco. Aí eu vou fazer o quê? Vou dar um view pré-conditions, né? View pré-conditions. Veja que não tem, né, nenhuma regra, né? Não tem nenhuma regra. Então, eu vou fazer o quê, né? Vou clicar em Add, né? Ou ADD. Então, ó, clico em Add. Aí ele vai abrir, né, uma tela para mim que vou dar um name, né? Um name para esse aqui, vou dar um IS Redirect, eu vou dar o nome que eu quiser, tá? Vou dar IS DataSur, Redirect, então, homologue, pode ser o nome que eu quiser, tá? O nome aqui é de menos, tá? Regular expressões e beleza, né? Aqui eu vou vir aqui, vou clicar em Add, ó. Add de novo, ó. Então, deu um nome, esse nome eu dou o nome que eu quiser. Aqui, regular, né? Expressões. E match eu não mudo isso daqui. Eu vou dar um Add de novo aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer aqui, né? Então, é muito importante por quê, né? Então, eu vou criar algumas, né? Algumas questões aí que eu tenho que colocar aqui. Então, primeiramente aqui, tem o match pattern, né? Eu vou colocar aqui o seguinte, né? O número 3, né? Que é o número, esse é o DD, que é o número de paths que ele vai pesquisar aqui, ó, DD. Isso que é simples, é padrão, né? E aí eu vou clicar no botão OK. Então, fiz isso, vou dar OK. Aqui eu não mexo nada, somente isso, né? E aí eu vou continuar no meu processo. Vou clicar de novo vou de novo aqui, vou em Add, né? E vou criar uma outra regra, né? Então, vou criar uma outra regra. Então, vou criar aqui um response, né? HTML. Então, o que eu vou fazer isso, né? Então, é um processo, passo a passo. André, dá para fazer mais simples? Dá para fazer mais simples. Mas aqui é um passo a passo que eu garanto que tudo vai funcionar bonitinho. Vou criar aqui, né? Response is, né? HTML. Então, é um processinho, isso tem no manual, tá? Eu não preciso
eu não preciso fazer isso daqui de costas, vou pegar o manual, tem no manual, vou clicar aqui em Edit, tá? Aí tem um response, né? Content type. Aí eu vou colocar aqui, né? Que é o text barra HTML. É um pattern, vou copiar aqui, já tem isso aqui do lado aqui. Vou só copiar. Aí colocar aqui, ó, teste barra HTML, ok? E eu vou dar OK, crio uma outra regra, vou dar OK. Muito bem. André, se eu não fizer isso, o seu proxy reverso funciona? Funciona, mas a gente tem que fazer isso aqui por questão para fechar algumas questões, né? Então, a gente vai fazer de novo, vai adicionar e vamos criar várias regrinhas aqui para ele não deixar aberto aqui todo o processo. Então, vamos vir aqui, né? Vamos clicar, opa, cliquei aqui, ó, response HTML, aí vou dar um add de novo. Ó, response content type aqui, ó. Mesma coisa, ó. Não contém o match pattern, ou seja, né? Se for algo diferente, né? De gzip, que é um conteúdo, gzip quer dizer que é um conteúdo, um conteúdo que ele vem compactado, né? Eu preciso que o conteúdo venha compactado, né? Então, opção ignore case. Então, estou criando as regras. Aqui são só regras que eu tenho, estou criando para ele fazer o quê, né? Para ele garantir que meu servidor, né, que meu servidor é, não vai aceitar qualquer coisa, né? Só o tipo de dados, que é texto HTML, para ele não aceitar qualquer request, qualquer tipo de dados. É só algumas questões que estou fechando o meu processo. Então, aqui é muito simples, não tem muita coisa, né? Então, o que eu vou fazer de novo? Vou voltar aqui no meu URL Rewrite e vou criar agora, né, as minhas regras. Vou dar ADD Rules, né? Aqui é muito legal, ó, ADD Rules. O que é isso daqui, né? Então, eu vou criar aqui uma blank, né? Por enquanto, não tem nada. Vou dar OK. Então, eu vou dar um name para minha rule, tá? O name eu posso dar qualquer nome também que eu quiser. Vou chamar aqui de DataSul underline proxy. Aí é bom, talvez se eu tiver mais de um, colocar homólogo, tiver um teste, inova. Colocar o nome não interessa, né? O nome eu dou o nome que eu quiser. Match pattern, né? Regular expressão. Aqui que é grande importante. Quais são os patterns? O que são os patterns? Para quem não sabe, né? O DataSul, né? Ele trabalha com contextos, né? O que são esses contextos? Contextos são patterns, são isso daqui, vou explicar para vocês, que cada contexto desse, né? Isso aqui é um processo já pronto. Cada contexto desse é uma aplicação diferente que ele acessa. Então, para quem não sabe, né? Então, aqui eu tenho todos os barras aqui do DataSul. Então, se eu coloco aqui, ó, barra portal, eu vou acessar o quê? O portal do portal do MLA, ou portal do representante. Ó, o TOTS login, ó. TOTS login. TOTS hash, né, que é o contexto de API TOTS hash, TOTS menu, né, o TOTS foundation, enfim. Todas as aplicações padrões da TOTS. Aqui são o que eu estou fazendo isso. Quais contextos, né, que eu colocar ali, barra, que eu tenho aqui, basicamente é isso aqui, pessoal. Quais contextos que eu vou ter aqui, ó, barra TOTS menu. Barra TOTS menu é um contexto. É um contexto. Então, eu estou liberando aqui, né, o TOTS menu e o TOTS login. Então, eu estou falando o quê? Se eu não quiser que a pessoa tenha acesso direto ao TOTS menu, que não acesse o meu produto direto, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, ó, e tirar esse contexto aqui, ó. Então, para quando ele colocar a barra TOTS menu ou TOTS login, o que vai acontecer? Se ele fizer TOTS menu e TOTS login. Se eu tirar isso daqui, ó, ele não vai conseguir logar externamente no meu produto. Aí vem aquilo. Ah, eu vou liberar meu produto, é só para API. Eu quero que o meu usuário acesse meu produto externamente? Não. Então, eu posso tirar o TOTS, esse e eu posso tirar o TOTS menu. Por quê? Esse contexto não vai estar sendo liberado, né? Então, isso é legal porque dá para me restringir, né, os contextos que eu quero que acesse. O execBO. O execBO mesmo é um contexto perigosíssimo. Por que perigosíssimo? Porque o execBO não usa autenticação. Aí a pessoa dá
dá um get lá só com o nome do usuário, né? Só com o nome do usuário, ele retorna ali um token, ele coloca aquele token ali dentro do SOAP UI e pronto, né? Então, quer dizer que BO é um serviço da TOSC, a TOSC tem pouca compatibilidade, que usa muito no Fluig, mas é muito perigoso. Então, o que que a gente faz? Tira, né, todos aqueles contextos que a gente não quer liberar, ok? Então, isso que é importante. Vou voltar todos os contextos aqui, porque já deixei aqui a colinha, mas eu posso tirar os contextos aqui por questões de segurança, né? E aqui, né, muito mais importante, ponto asterisco. Quer dizer esse ponto asterisco aqui, né? Quer dizer que ele acessa daqui para frente qualquer coisa, né? Então não tem restrição disso mais. Então, aqui é muito simples, né? Então, eu não preciso mudar muita coisa, aqui já é rewrite. Eu só colocar para onde que eu vou redirecionar. Isso aqui é importante também, porque aqui, o que que é isso, né? Qual que é meu servidor DataSul? É o Homolog? É um servidor produção, né? Então, é o meu IP e porta do meu servidor Tomcat que eu vou acessar o DataSul. Então, nesse caso meu, que é o Zeus, né? Então, vou acessar aqui. Deixa eu jogar aqui, ó. Vou colocar o Zeus. Lembrando, né, que eu tenho que colocar esse R2.0, né, que é por causa do error write, né, dos contextos. Então, eu tenho que colocar essa opção. O resto, né, eu não preciso marcar mais nada. Tudo já vem certinho, tá? É só deixar do jeito que tá. E eu vou dar aqui um apply. Aí vocês perguntam, André, o que mais, né? Eu posso criar também, né, o que eu chamo de regras de saída. André, eu poderia fazer só desse jeito aqui, poderia configurar só desse jeito. Também funciona, tá? Mas eu posso fazer ele mais completo, mais parrudo, né, com muito mais regra. Então, como é que eu faço isso, né? Minhas regras de saída. Muito simples, né? Eu vou clicar na minha aplicação, vou voltar aqui, back to Ruby, né? Vou voltar aqui e eu vou começar agora, né? Adicionar novas regras, né? Então, qual é a regra que eu adicionei, né? Adicionei as regras de entrada, criei o meu, né? Criei o meu rewrite, já fiz isso. E agora eu vou adicionar, né? As regras que eu chamo de regra de saída. Eu preciso criar essas regras de saídas? André, não. Mas se eu não adicionar, eu deixo algumas brechas, tá? Para o meu IS. Então, quando eu configuro, eu fecho a minha aplicação, deixo a aplicação mais fechada, mais completinha. Então, eu vou vir de novo aqui, vou dar um add rules, né? E a gente vai começar a criar as regras de saída. Veja que eu dei um add rules. E agora, né, eu vim, ó, tá, eu tava aquela primeira vez, eu cliquei inbound, agora eu cliquei em outbound, ó, regra de saída, ó, outbound. Então, vou clicar aqui, vou dar OK. Aí, mesma forma, vou criar uma regra e vou colocar aqui. Tem uma regra padrão que eu tenho que fazer, que é padrão do DataSul, tem que colocar aqui chamada Josso Login. Essa regra aqui ela não é mais necessária, tá? Antigamente, né, o pessoal usava esse escopo de login chamado Josso. A gente faz mais hoje por questões de compatibilidade, mas se eu não fizer isso não vai impedir, isso não vai impedir o meu processo. Então, ó, ele vai usar a minha regra, ó, da SUGDS homolog que eu criei, né, que eu criei lá em cima. Aqui em match, né, eu vou colocar, né, o para server variables, beleza? Aí ele vai perguntar qual que é a minha variável. Essa server variables também vou criar response location, tá? André, onde que eu sei isso? Tá no manual, tá? Agora, essa regra aqui, ela é obrigatória? Não, ela não é obrigatória, porque ela é para manter uma compatibilidade do Josso, que é uma questão antiga do meu processo, tá? Então, no meu pattern, né? Aqui é importante, né? Aqui no meu pattern, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar, né? Tem uma sintaxe para isso aqui no meu pattern. Como que eu faço isso? Então, aqui é simples, ó. Então, o que que é isso aqui, ó? Isso aqui é o meu servidor, né? Meu servidor. Então, o que é meu servidor? Basicamente, aqui é meu Zeus, né? Meu Zeus, ó, meu servidor, Zeus, né? Ou o meu IP, né? Então, Zeus, ou o meu IP. Qual que é meu IP que eu vou acessar? 179, né? 179.125. Vou colocar meu IP aqui, ó. 179.125. Na verdade, tem que ser IP interno, tá? Tem que dar um IP config aqui, porque é o IP interno, né? Deixa eu só dar um IP config aqui, esse é meu IP externo. Deixa eu dar um CMD aqui.
Vou pegar meu IP interno, ipconfig. Então, meu IP interno aqui, ó, é 192.168.3.5. Então, 192, vamos lá. 192.168.3.5, né? Se eu não me engano, é isso aqui, ponto 3.5, ponto 3.5, né? E aqui, basicamente, é a minha porta, né? Qual a porta do produto que eu vou acessar? Então, a porta do produto, né? No meu caso aqui é 8080. Então, você tem que ver a de vocês. No meu Azeus, ó, 8080, 8180, 8280. Então, vou colocar aqui a minha porta, 80, né? 80. Então, ó, tá aqui. Não preciso mexer mais nada, é padrão, né? No Action, né? Aqui já fez, aqui no Action tá Rewrite, beleza. Agora eu vou colocar a minha regra de Rewrite, né? Qual que é a minha regra? A mesma coisa, meu servidor, né? Meu servidor direcionando para o R2. Basicamente é o Zeus 8080. Vou colocar aqui, ó, http, dois pontos, // 8080. Opa, Zeus, né? Zeus, 2.8080, barra, né? Barra, e aí eu coloco aqui, né, que é minha Rally 2, né, o R2. Lembrando que essa regra aqui, ela não é obrigatória, tá? Isso aqui faz por uma questão de contexto do JSON Login, que é uma compatibilidade do TOTS. Então, se eu colocar essa regra aqui, ele funciona também, porque eu já fiz sem essa regra, inclusive numa live que eu gravei, que eu fiz sem essa regra e funciona, tá? Mas, para questão, né, de garantia, e eu posso colocar essa regra aqui para me garantir a compatibilidade. Eu dou um apply, né? Já criei minha regra, já salvou. E, né, e eu tenho uma outra regra, né? Que eu chamo JSON Back To. É só mais 3 regrinhas e aí eu vou, né, finalizar o meu processo. Beleza, do Pattern disponibilizo sim, tá? Mas tem um manual mais fácil. Eu coloco depois o link do manual para vocês baixarem aqui, tá, Marcelo? Tem um manual da TOTS, tem tudo isso, tá? Aqui é mais explicando o que vocês colocam em cada lugar. No manual da TOTS tem um passo a passo, tudo certinho. Eu vou disponibilizar o link do manual para vocês aqui no chat. Muito bem. É, então, essas regras, lembrando que essas regras não são obrigatórias. Aquela primeira regra que eu fiz, a segunda, ela é obrigatória. Essa regra não é obrigatória, mas por questão de compatibilidade, né? Você pode adicionar essas regras aqui, só por questão de compatibilidade daquele contexto JSON, né? Que tinha antigamente no Tomcat, né? Na configuração do Tomcat atual hoje não é necessário mais essas regras, tá ok? Então, ó, por que eu estou falando isso, né? Eu tenho um outro IS aqui configurado sem essas regras e ele funciona, né? Então, criei essas regras. Tem mais algumas regras que eu vou criar aqui, que é tudo do body, do Ghost. Eu vou criar essas regras aqui para a gente finalizar, ok? Então, ó, você tem outra regra que chama JSON Back To, tá? Vou pegar aqui, vou adicionar outra URL. É a mesma forma, é uma URL de outbound, dou um blank, né? E aí vou chegando, meu processo que eu tenho. Não vou colocar o nome, né? De uso back to, coloco o nome da regra. André, e se eu não fizer essa regra? Hoje, com o Tomcat vai funcionar, tá? Funciona. Então, é mais uma questão aí que a gente tem aí que colocar. Lembrando que eu tenho que colocar por garantia de compatibilidade. IS Direct Homolog, tá? Vou colocar aqui server variable, a mesma coisa, né? E aí eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá no outro, né? Então vou pegar o pattern, que são as regras, que é padrão. Ah, André, vai ter que entender isso aqui. Você quer entender? Joga no chat GPT, pergunta para ele, tá? Mas isso aqui é padrão. Eu só tenho que usar string. Vou jogar isso aqui daqui a pouco para vocês lá no um manual para vocês, um link do manual para vocês baixarem esse manual, tá? É o manual da TOTS. E aí, se você ter pegado a documentação atualizada, tá? Vai ver que ele nem tem mais essas regras, tá? Essas regras aqui, como eu disse, é por questão de compatibilidade. Zeus, vou colocar aqui o IP, ó, Zeus,
o servidor, aqui é meu IP, né? Vamos colocar aqui de novo. IP é, vamos lá, 192.168. Gente, lembrando que esse IP aqui é o IP do servidor de vocês do DataSul, tá? Aqui, meu DataSul tá no meu servidor, então eu tô pegando o meu IP, mas é o servidor do DataSul, onde tá rodando o Tomcat do DataSul, ok? Então isso aqui é importante, que é como eu acesso o DataSul. Então pode ver que é o mesmo endereço, ó. É como eu acesso o DataSul, ó. Zeus 8080, Zeus 8080, né? Barra tot menu, não posso esquecer, mas é o endereço do DataSul, ok? Então, tá aqui, beleza. Já coloquei o valor, né? E aí agora, né? Eu vou colocar aqui o Match Scope aqui, né? Vou mudar aqui a minha configuração. Um minutinho, minha garganta deu um ruim aqui, beleza. Aqui, ó, tem rewrite, beleza. E aqui vou colocar o outro valor. Então, vou pegar o valor aqui, né? E vou pegar aqui e colocar para vocês aqui. Só pegar o valor aqui. Eu tenho essa VL aqui, vou só copiar ela daqui. Aqui. Beleza. Beleza. Agora, deixa eu copiar isso aqui. Calma aí. Eu estou copiando aqui do lado. E vou colar aqui, para ficar mais fácil ter que digitar tudo isso, ok? Beleza. Beleza. Aqui, mesma coisa. Opa, faltando uma parte aqui, calma aí. Opa, R1, não tem esses dois pontos. Só copiei um lixo aqui. Beleza. Só tirei esse lixo aqui. Ótimo. Muito bem. Ixi, aconteceu alguma coisa que eu pedi aqui. O meu. Não, mate paterno. Faltou aqui, calma aí. Calma aí, só um minutinho que deu ruim aqui. Internet aqui. Muito bem. Então, pessoal, veja que o processo, né? Ele é um processo, parece complicado, tá? Mas depois é simples, tá? Não é um processo tão difícil, tá ok? Deixa só um minutinho aqui que deu um problema aqui na minha página. Deixa eu voltar aqui. É, deixa eu só pegar. Tá? Vamos lá. Então, o que a gente quer falar com vocês? André, eu quero saber como é que faz isso aqui. Eu vou mandar vou mandar para você aqui um link, tá? Vou copiar aqui, ó, copiar endereço do link. Vou acabar isso aqui, já vou voltar para vocês. Estou pegando o endereço para mandar para vocês, para você já ir olhando aí, abrir esse endereço, né? Vocês já terem isso daí para vocês. Deixa eu pegar aqui. Cadê? O chat. Deixa eu achar o chat do Zoom aqui. Muito bem. Vou jogar aqui no chat para vocês. Ó, tá aqui o endereço, se você quiser já baixar, ó. Ó, aí tem todo. Vê se você consegue baixar. Tá? Esse é o link, tá? Que eu estou mostrando para vocês. É, antigo. E tem uma documentação mais nova da TOTOS. Vou mandar aqui para vocês também. Só que essa documentação, veja que não tem mais essas regras do josso. Por que que não tem o josso? Porque isso que eu falei para vocês é quando tem uma questão de compatibilidade. Se você pegar a documentação mais novas, né, você vai ver que algumas regras, né, não existem mais por questões de compatibilidade. Então ficou muito mais simples, tá? Então essas regras não tem. Por que que não tem mais isso? Porque não precisa mais. A TOTOS continuou essa questão do josso. Essas regras, como eu disse para vocês, são regras de questões de compatibilidade, tá? Porque qual a regra que eu realmente preciso? Vou voltar a compartilhar. É a regra, né, do meu proxy reverso. O que eu quero que vocês entendam aqui? Onde eu coloco o quê? Então, se você pegar um proxy reverso mais antigo de vocês vão ver que estão todas essas regras. Se você for configurar um proxy reverso novo, tá? Proxy reverso novo, você não precisa fazer essas regras de inbound e outbound. Por quê? Porque mudou o contexto do josso, não? Tem no DataSul o contexto do josso, mas ele não é usado mais. Ele é usado só o contexto do Tomcat, que é um contexto novo, né? Um contexto atualizado. Então, deixa eu voltar aqui com vocês aqui.
compartilhar a tela, né? Mais uma vez. E vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, o que é isso aqui, né? Então, a gente vai refazer a regra aqui, mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte: eu não preciso fazer todo esse processo de forma obrigatória. Se eu fizer algo mais simples, sem todas as regras, vai funcionar? Vai funcionar por causa das minhas regras principal, né? Que é a regra do rewrite, né? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. Deixa eu compartilhar a tela. Eu não saltei nenhuma parte. Vou só compartilhar a tela de novo. Ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Share. Beleza, ó. Então, vou fazer um teste aqui agora, ó. Veja que eu criei aqui, ó. Depois eu vou criar as outras regras, ó. Configurei, ó, o proxy reverso na porta 9394, né? Então, se eu bater aqui agora e já dar aqui um TOTS login, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Já está redirecionando. Pode ver que meu DataSul não roda nessa porta. Ó, 9394, bate lá no IS. Então eu coloco aqui, ó, barra TOTUS menu. Onde que ele vai jogar aqui, ó? No DataSul. Então já está configurando. Por quê? Hoje, como eu disse para vocês, aqui no L Reward, essas outras regras de JOSO, elas são regras adicionais. Elas não são necessárias. É só questão de compatibilidade. A única regra obrigatória é essa daqui, ó. É essa de inbound. Essa daqui é obrigatória, tá? A regra de inbound. Essas regras de outbound não são obrigatórias, tá? Então, você faz se você quiser, por questão de compatibilidade e tudo mais. Então, ó, a inbound já tá certo, ó. Então, é isso daqui, ó. Então, aqui lembrando, né, que eu vou configurar os meus contextos de acordo com a minha necessidade, né? Então, se eu não quero liberar, por exemplo, o execBO, eu tiro daqui. Se eu não quero liberar o acesso ao login, né? Então, eu tiro o TOTS login, eu tiro o TOTS menu, né? Por quê? Porque que eu consigo acessar o meu contexto? Ó, testei, eu quero acessar o contexto de API, ó, barra API, ó, contexto de API, barra, por exemplo, BTB, né? Barra V1, barra companies, né? Veja que eu estou acessando o meu produto através através do proxy reverso. Veja que eu não estou mais utilizando, né? Eu não estou mais utilizando, a minha URL do produto. Ó, estou usando a porta do meu proxy reverso. O que vai acontecer? Eu vou depois, né? Eu vou depois pegar essa porta aqui, isso é importante, tá? Vou pegar essa porta aqui, ó, esse host de porta, que é o IP de porta, e fazer uma configuração no NAT para meu IP externo. Então, a porta que eu vou liberar no meu NAT não é a porta do meu DataSul. É essa porta aqui que você configurou aqui, né, no seu proxy reverse. Então, vou fechar isso aqui só para mostrar para vocês, né? Vou dar um back aqui. Então, tá aqui, ó, você configurou aqui na sua aplicação, aqui no Binding, né, essa porta. Que depois você pode mudar para HTTPS e aplicar o certificado. Então, isso aqui é importantíssimo. Aí acabou? Não, não acabou, tá? Então, a gente fez algumas regras. Veja que aqui dentro aqui do meu proxy reverse, minha regra aparece aqui, né? Como eu sei, tá aqui, ó, minhas regras. Essas regras de outbound eu não preciso, já falei para vocês, foi mais para demonstrar como vocês fariam. É mais questão de compatibilidade, né? Antigo, esse contexto, JOSO, login, ele foi descontinuado, né? Da TOTOS. Então, eu preciso dessa regra. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fechar uma configuração básica que é do Application Request Caching, né? Então, a gente vai fazer agora, né? Alguma configuração aí bacana. Então, a gente vai fazer um processo bacana aí. A gente vai fazer um server proxy setting, uma configuração que a gente tem que fazer, para vocês entenderem, né, como é que vai ser isso aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui, né? E, ó, Application Caching, né? Lá na aplicação. E a gente vai configurar o que a gente chama de proxy. Então, a gente vai vir aqui, ó. Aqui na aplicação, eu tenho aqui, ó, meu Application Request Routing Cache, né? E eu vou configurar, né, o meu proxy. Tá vendo aqui, ó? Tem aqui a opção, ó, Serve Proxy Settings, né? Então, ou aqui, ó, Serve Proxy Settings. Então, vou fazer isso aqui, ó, Serve Proxy Settings. E eu vou configurar algumas coisas importantes. Por quê, né?
aqui é seu proxy, né? E você vai colocar algumas regras extremamente importantes aqui. Então, veja que quando eu gero um proxy, ele já traz algumas coisas padrões, né? Então, HTTP version, né? Então, eu tenho algumas questões aqui que eu preciso configurar. Já está pass through, né? Já está configurado. Um keep alive, ou seja, manter um tempo de vida, né? Tem que manter um tempo de vida. Qual que é o tempo de vida de request? Isso é importante, né? Quanto tempo eu fizer um request para o meu produto, ele vai ficar esperando? 120 segundos, ou seja, no máximo 2 minutos. Passou disso, timeout. Então, ele vai gerenciar essa questão dos requests para a minha aplicação, né? Ah, André, eu posso colocar aqui 700 segundos? Eu posso colocar 1000 segundos? Depende da necessidade, tá, pessoal? Se você tiver APIs, processo muito lentidão, muita coisa muito pesada, você pode até mudar, mas né, normalmente o timeout de 2 minutos já é suficiente. Eu não preciso mexer mais, ok? Isso aqui já veio pronto, né? Então, mas teria que estar marcado. O resto, né? E aqui, né? Eu vou só rever algumas configurações e vou dar OK. Não preciso mexer em mais nada. Só fazer isso aqui. Vou aplicar a minha regra e pronto, né? Então, mexi aqui 120 segundos. Se eu quiser colocar 130 segundos, 140, eu preciso. Não precisa, mas é o tempo que vocês quiserem. Não precisa mexer mais nada. Eu vou fazer o quê, né? Só tem que ver uma opçãozinha, ó, já está OK. E eu vou dar um apply. Isso aqui está pronto, não preciso mexer, tá? É muito simples. Muita gente às vezes se perde, né? Como chegar aqui, tá? Vou repetir como é que eu faço para chegar aqui, ó. Eu clico aqui no servidor, Application Request Routing Cache. Aí eu vou vir aqui, ó, Serve Proxy Settings, tá? Serve Proxy Settings. E vou clicar aqui, né? E aí eu vou definir o timeout e as configurações já vem meio que padrão. Habilita o proxy para que ele faça, né, uma proteção, uma camada de proteção adicional aí da sua aplicação. Então, vou, já está certo. O que que eu vou fazer agora, tá? Uma outra coisa também que não está na documentação, que é importante, que eu já expliquei aqui para vocês, né? É isso daqui, ó. A questão de eu colocar aqui dentro do Advanced, né, algumas limitações, né, algumas questões de limites, ó, limites. Então, o que que são os limites? Eu posso limitar banda se eu quiser, né, eu quero que limite uma banda em X megabytes, não faz sentido. Mas mais importante é isso daqui, pessoal, ó, connection timeout, né, em segundos, já tá 120, ótimo. Só que eu não tenho marcado aqui o limite de conexões. Por que que é isso daqui, né? Daqui porque às vezes você libera uma API externa, seu produto, e aí alguém lá, um maluco lá, joga as suas APIs em uma aplicação dele, a aplicação dele entra em loop, e ele começa a fazer milhares de requisições, né, para o seu servidor. E ele vai fazer o que com o seu servidor? Derruba o seu servidor. Então você precisa configurar um limite de conexões. Ah, que seja 120. Quantos usuários você tem? 100, 200, 300? Proporcionar ao seu usuário mais aí o dobro no máximo, né, de um usuário que você tem de conexões simultâneas, né? Então, isso é importante por quê, né? Para você não deixar, né, o usuário derrubar a sua aplicação. Então, posso colocar 360 número de conexões? Posso, mas você não pode deixar 1000, 1 milhão, 500 mil ou deixar aberto, né? Isso aqui justamente é para você impedir que um grande número de conexões vai fazer na sua request na sua aplicação e vai derrubar o seu DataSul, vai derrubar o seu PES-OE, porque você não limitou, né? Como você libera externo, você tem um risco aí de alguém começar a fazer looping de request na sua API, e isso pode parar aí o seu processo. Então, isso aqui é importante por questão de segurança. Muito bem. Então, ó, feito isso, o que que vai acontecer? Vou testar, né? Pode ver que já está funcionando. Se eu jogar aqui, ó, Zeus, né? Agora jogar aqui, ó, Zeus. A máquina vai funcionar, mesma coisa. Aqui eu vou colocar de novo, ó, barra API, barra BTB, né? Barra V1, barra companies. De novo, só para a gente testar aqui, né? Companhias. Ó, veja que meu proxy reverso já está funcionando. O que que falta agora? Bom, falta agora eu configurar a minha aplicação, tá? Configurar a minha aplicação para acesso externo. Para acesso externo,
é aquele como eu mostrei lá, tem 3 passos básicos. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas antes de eu falar disso, eu quero dar um alôzinho para vocês aí sobre, né, a Inova Academia, né? Vamos falar rapidinho aqui, a gente já volta, tá, pessoal? Então, hoje, né, a gente está continuando aí um tema bem bacana aí, um tema legal, estou dando um passo a passo aí, como configurar. Então, tem um manual, André? Tem um manual. Só que às vezes com o manual a gente tem dúvidas, a gente não tem algumas dicas, né? Aqui a gente vai refinando esse passo a passo, dando a direção, né, de como você fazer isso funcionar. Aí eu acabei de configurar o meu proxy, né? O que que tem agora? Eu tenho que configurar a parte SSL, né? A parte SSL. André, eu quero aprender a fazer a parte da SSL. Tem uma live lá na Nova Academia, né? Que eu falo sobre isso, configurando o proxy reverso, proxy reverso e SSL. Tem uma live lá que eu falo disso, eu explico algumas coisas. E hoje vou dar mais algumas dicas para vocês agora também, que eu tenho uma coisa bacana que eu quero mostrar para vocês. Uma dica bacana que vai ajudar muito na hora de gerar um certificado. Agora a gente vai dar continuidade, né, aqui no nosso material. Então a gente tinha falando aí do proxy reverso, que a gente falou, como eu falei para vocês, né, nosso proxy reverso já está funcionando, já está, é, já está funcionando e eu já consigo, né, acessar, né, o meu proxy local. E agora, né, o que eu preciso, né? Quais seriam os próximos passos, né? Os próximos passos, primeira coisa, né? Você precisa comprar um certificado digital. André, eu preciso comprar? Pessoal, é o seguinte, tem, né, uma certificadora que chama Let's Encrypt, tá? A Let's Encrypt, eu vou mostrar um aplicativinho para vocês aqui, chama WinAcme. Esse utilitário, gente, é fantástico. Eu realmente eu não conhecia ele, fiquei conhecendo ele o ano passado, né? Ele já faz toda a assinatura e criação do certificado para você de forma automática. É uma aplicação que eu falei, caramba, por que eu não descobri isso antes, né? E é isso que a gente traz aqui, né, na Nova Academia. Putz, caramba, né? Por que que eu não descobri isso antes? E esse WinAcme justamente é isso. Então fica uma dica aí, né? Se você quer você quer assinar gerar um certificado de SSL gratuito, né? Por 3 meses. Lembrando que o certificado de SSL, né? É por 3 meses do WinAcme. Então, se você usar um certificado da Let's Encrypt, a cada 3 meses você tem que renovar. André, eu não quero ficar renovando o contrato a cada 3 meses, um certificado digital. Então, o que eu sugiro, né? Que você acesse as lojas, como o GoDaddy ou Sfinger, ou enfim, um monte de pessoas aí que vende certificados digitais e você compra o certificado. André, eu tenho que comprar um certificado com um Coringa, um Wildcard ou um certificado individual. Então, assim, se você comprar só para o seu subdomínio, né? Por exemplo, o meu domínio portal.meudomínio.br, você compra um certificado mais barato, certificado exclusivo. Se você quiser um certificado Coringa, a gente chama ele de Wildcard. Que é o Coringa, né? É um certificado que você aplica no seu IS e automaticamente ele vale, né, para todos os subdomínios, né? Se você vai ter um monte de subdomínio, compensa comprar o Wildcard. Se você não tem um monte de subdomínio, você compra aí um certificado aí só para o seu subdomínio, ok? Que é muito mais barato comprar um certificado dedicado do que comprar um Wildcard, ok? Então, o certificado, né? Então fica a dica aí, pessoal, baixa aí essa ferramenta chamada WinAcme. É uma ferramenta muito bacana e ela cria para você, né? Ela gera para você aí o certificado automaticamente. Ela não só gera, mas você roda ele lá no winacme.exe, no prompt, ele cria para você o certificado, habilita a porta e faz todo o processo automaticamente, tá? Só que qual que é o ruim disso aqui? Só vale por 3 meses, tá? Depois de 3 meses, aí você precisa realmente renovar de novo. Dá para renovar a cada 3 meses? Dá. Qual que é o ruim disso? Você tem que ficar de olho, né? Ficar lembrando, putz, tem que renovar o certificado. Ah, mas eu não quero renovar a cada 3 meses, dá muito trabalho. Então você pode comprar o certificado aí até por 3 anos ou mais aí de validade, né? Aí você pode comprar um certificado no mercado aí, você tem que fazer um pagamento, você compra o certificado e atualiza o certificado aqui no IS, né? Lembrando que se você fazer um certificado no IS, eu já expliquei na outra aula lá, na nossa outra live, eu tenho que gerar um CSR, que é um Cross Reference Form, né? É um processo de uma chave de assinatura, né? Eu gero aqui, dá para gerar em outros lugares, mas eu gero aqui no IS, né? Tem como gerar aqui no IS.
na parte de certificados. Eu expliquei isso na nossa outra live. Eu gero esse CSR e esse CSR eu uso ele para assinar o meu certificado na hora de gerar o meu certificado. Então, isso é importante. Eu tenho que criar o Certificate Request, tá? Então, eu expliquei isso na outra live. Então, quem tem dúvida, quem não sabe gerar o CSR para comprar os seus certificados, tem que assistir a outra live, ok? Então, ponto importante. Então, comprei o certificado, criei meu subdomínio, configurei o NAT, coloquei as regras do firewall, está pronto. Você pode já utilizar o seu domínio externamente. Você já está conectado com o mundo. O seu RP está conectado com o mundo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode criar APIs. Você pode criar, usar as APIs do DataSul, por exemplo, as APIs públicas de pedidos, as APIs públicas de produção. Para quê? Para que outras ferramentas, né, de ETL, outras ferramentas que têm hubs de integração, conecte com o seu RP e integre isso de forma nativa, né? Sem precisar grandes desenvolvimentos, precisar grandes interfaces, grandes integrações, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil, tudo fica mais escalável, tudo fica mais descomplicado. Então, o proxy reverso é o caminho para você deixar o seu RP conectado com o mundo, conectado com a nuvem e deixar aí disponível para qualquer aplicação. Ah, mas eu vou usar um aplicativo para os meus clientes conferir os boletos, atraso de pagamento. Eu posso fazer um aplicativo? Posso. Ele vai conectar com a sua API que está externa publicada, né? Então, eu posso ter um aplicativo. André, mas eu não sabia, não sei fazer um aplicativo. Vou fazer um aplicativo em quê? Posso ter em Ionic, React, Flutter. Cara, a linguagem não interessa, né? Python, eu quero aprender a fazer um aplicativo em Ionic. Lá na academia tem uma aula, tem um treinamento lá, tá? Tem um treinamento lá que ensina a fazer em Ionic. Ah, mas eu gosto mais de React. Não tem problema, faz React, tá? Por que a gente usa o Ionic, né? O Ionic porque é a linguagem baseada em Angular, né? Quem já sabe o PY, quem já está estudando o PY, o Ionic é só uma questão de adaptar aí com o framework, com o Cordova, o framework, para tratar algumas questões, mas a pessoa já é o mesmo processo, é muito semelhante ao Angular, né? O Ionic é baseado em Angular. Então, fica a dica, tá? Eu tenho que ir além. Não dá para mim usar hoje o DataSul isolado, não dá para mim pensar de forma isolada. Eu tenho que pensar em conectividade, né? Eu tenho que pensar em IA. Hoje está aí a IA. Você pode conectar seu RP com a IA? Pode conectar. Você pode fazer uma API que você disponibiliza, que um software de IA vai lá e conecta com seu RP? Pode fazer isso. Eu posso fazer um aplicativo para controlar o estoque de um terceiro, para ele controlar o estoque de um terceiro, e ele conecta a minha API lá que eu tenho contrato? Posso fazer isso. Então, gente, tem um mundo de possibilidades. Então, fica aí essa dica. Hoje eu fui bem mais a fundo, falei bastante coisa. A aula é bem técnica, mas é importante que vocês entendam o conceito e, com base nesse manual que eu passei para vocês, tá? Vocês façam a configuração do proxy reverso. E é claro, né? Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa pontual também, tem nosso suporte aí, vocês podem chamar aí, manda uma resposta no nosso fórum, que assim que possível a gente responde, a gente dá o retorno, a gente posiciona vocês. Muito bem, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? O momento é esse, tá? Quer perguntar? Muito bem. Aí, perguntaram aqui, né, onde consigo fazer o download dos fontes, tá? Tem sim, eu vou pegar um link aqui, tá? Se o link não estiver mais disponível, eu tento subir aqui e disponibilizar aí o link, tá? Eu tenho fontes aqui, eu consigo disponibilizar depois em cobra, tá, Eduardo? E aí eu passo depois aí um link de download aí para vocês aí do Drive aí, de um link de Drive, tá bom? Pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Dúvidas sobre protocolo, sobre proxy reverso, sobre ambiente? Bom, acho que não, né? Todo mundo entendeu tudo, mas, né, como eu disse para vocês, o processo não é tão complexo, né? Precisa de alguns conhecimentos aí do IS. Seguindo o manual, fazendo esse passo a passo aqui que está na live, não tem como errar, tá, pessoal? É simples e direto, ok?
Então, bora lá. Então, o que que a gente vai fazer agora, né? Lembrando, né? Na próxima quarta-feira tem live, tá? E a live da próxima quarta-feira vai ser uma live mais técnica, a gente vai trabalhar aí com a parte de programação. Estou pensando aí, tem alguns temas que eu tenho que abordar aí, que o pessoal está pedindo, eu vou ainda definir os temas, vou definir um tema, mas vai ser uma live mais técnica, a gente vai mexer um pouquinho com programação, voltada aí para Progress, e fica aí o convite, tá? Quem não ainda não está na nossa live, quem não está participando, quem nos segue, quem está aí com a gente, convide aí seus amigos, convide aí os colegas, coloque nos grupos. Vamos fazer aí nossa comunidade crescer essa live para que a gente continue aí podendo estar trazendo conteúdo de qualidade, trazendo conhecimento para vocês, ok? Então, fica aí meu agradecimento, fica aí minha gratidão por vocês estar aqui com a gente, por vocês que são alunos da Inova Academia. E não esqueçam, tá? Marque no caderninho, quarta-feira, 19h30, live Inova Academia. Ó. Live exclusiva comigo aí, com muito conhecimento, muita coisa bacana, tá? Então isso é legal. Os monitores, tá? E você está falando dos monitores novos lá da TOTS, né, ô Eduardo? Que é o isso é legal, posso fazer sim, tá? Isso é uma coisa agora que está bastante gente utilizando. É bacana isso aí. Só preciso atualizar meu ambiente aqui. Meu ambiente está desatualizado. Vou ver para atualizar meu ambiente. Assim que eu atualizar meu ambiente aqui, eu posso fazer uma live sobre isso que é bacana. Ficou bem interessante os monitores que a TOTS lançaram. Isso tem um ganho muito bacana aí para os clientes, para todo mundo. Pode deixar que em breve eu faço uma live sobre isso, tá bom? Muito bem. Pessoal, acho que é isso, né? Gratidão por estarem aqui comigo, gratidão pelo tempo de vocês. É, Muito obrigado, uma excelente noite a todos. Deus abençoe aí e fiquem com Deus, viu? E tamo junto e qualquer coisa, nos chame aí no nosso canal, nos chame aí pelo WhatsApp, a gente está aqui à disposição. A gente está aqui para fazer vocês crescerem, para a gente crescer, para que a comunidade cresça e a gente faça parte de um time vencedor. Então, nós estamos aqui trazendo conteúdo, valor e conhecimento para que todos sejam aí campeões, sejam diferenciados aí no dia a dia, no ramo de vocês, enfim, na jornada aí de cada um. E cada um tem sua jornada, cada um tem suas dificuldades. Ninguém, né? Eu até brinco, né? Putz, André, você sabe de tudo? Não, ninguém sabe de tudo, tá? Todo mundo precisa de conhecimento, todo mundo precisa crescer, todo mundo precisa aprender. E o aprendizado, né, quando ele vem de forma rápida, de forma descomplicada, que já vai direto ao ponto, que é prático, que não tem muito enrola, ele é muito mais valoroso, né? Ele é muito mais direto ao ponto. Então é isso que a gente traz para vocês aqui, é conhecimento de valor direto ao ponto. Muito bem, obrigado, excelente noite, fiquem com Deus, e até a próxima quarta-feira, às 19h30. Valeu, pessoal, tudo de bom, viu?